Ok, você pode até dizer que a minha opinião é um pouco enviesada. Eu sou muito fã do Baz Luhrmann, gosto muito do trabalho dele. Moulin Rouge é um dos meus filmes favoritos, me emociono toda vez que eu assisto o final desse filme. E eu gosto muito de outros filmes dele também, como Grande Gatsby, que eu acho espetacular. Eu reli o livro 2 vezes antes do lançamento do filme para me preparar. Eu sou muito fã do Elvis, eu tenho canequinha do Elvis, eu tenho CD do Elvis. Então, assim, eu sou uma pessoa que tem possivelmente uma opinião enviesada. Porém, quando eu entro no cinema, independente de qual seja o filme, independente de quem seja o diretor, independente de sobre o que é que o filme é, eu zero as minhas expectativas, eu zero as minhas predefinições e eu vou de peito aberto pro filme. E quando ele é ruim, eu venho aqui e falo, pô, o filme é ruim. Mas quando ele é bom, e quando ele é muito, muito bom, eu venho aqui pra poder falar que ele é muito, 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 muito bom. E esse é o caso do filme do Elvis, dirigido pelo Baz Luhrmann. Se você não me conhece, sou Bruno Albuquerque, sou sócio fundador aqui da SB Cinema, um portal online de cursos de cinema que estamos aí com quase 6 mil alunos em 5 países, e desse canal no YouTube aqui que você está assistindo agora, estamos aí com um pouco mais de 70 mil seguidores, e eu estou migrando agora para o TikTok, estou fazendo muito conteúdo para lá, 2 conteúdos por dia, e nós já estamos com mais de 24 mil seguidores no TikTok, então eu recomendo que você me siga lá, me siga aqui também, se inscreve aqui no canal, deixe seu like para você receber mais notificações. E eu preciso dar 2 avisos. Primeiro, tô sem óculos porque meu óculos acabou de quebrar, tô só com a perninha aqui, ó. E isso aqui eu não fui agredido não, tá, gente? Isso aqui foi uma espinha gigantesca que apareceu anteontem. Só agora que ela tá começando a sumir, graças a Deus, que eu tava preocupado, que a bicha tava um calombo enorme, tá? Então, essas são as explicações da mudança do meu visual aqui hoje, tá? Vamos falar do filme novo do Baz Luhrmann, o Elvis, tá, gente? Cara, que filmaço. Que direção brilhante do Baz Luhrmann, que é repleta de metáforas visuais, que utiliza a mise-en-scène de forma muito criativa, aliado aos efeitos visuais em diversos momentos. Temos aqueles planos super clássicos, digamos assim, do Baz Luhrmann, da câmera passeando pelo ambiente, ela entra numa janela e sai por outra, e passeia ao redor de um prédio, tudo utilizando efeitos visuais de forma muito criativa. E, cara, ele faz isso em todos os atos do filme, em todas as cenas, em todos os planos do filme. Eu fiquei embasbacado o cuidado, o esmero de um filme tão enérgico, tão dinâmico, e que ao mesmo tempo ele também consegue ter esse esmero estético, esse esmero narrativo, esse esmero de composição o filme todo, do começo ao fim. E eu preciso citar aqui 3 elementos muito bacanas que eu reparei no filme, que é a cena em que o coronel ele tá se aproximando para falar com o Elvis, e o foco sai do Elvis para um personagem que tá pintado na parede, que é tipo uma espécie de monstro sedento, assim, ele tá babando por alguma coisa, que é uma representação visual do coronel naquele instante, né? E também tem outros 2 momentos que é quando o coronel vai ver a apresentação do Elvis pela primeira vez, que o Elvis está sempre na sombra, está sempre de costas, o coronel não consegue ver ele direito, isso gera uma antecipação, cria um suspense para a gente ver o Elvis pela primeira vez, e quando nós o vemos, bum, no palco, exatamente nessa cena ilustrada por essa imagem. E também tem um terceiro momento, que é quando, eu não vou falar exatamente o que é, mas tem a ver com um avião indo para o céu, e o que isso representa. Ali só essa imagem já me emocionou bastante, o filme faz isso o tempo todo, né? Há diversas brincadeiras metalinguísticas durante o filme que fazem referência aos trabalhos do Elvis e integram isso de forma tão criativa também à narrativa, como por exemplo tem uma hora que ele começa a falar que o Elvis começou a fazer filmes musicais, e aí ele fala que a vida do Elvis se tornou um grande musical, e aí nós vemos os personagens do filme olhando para a câmera, agindo como se estivessem num filme musical, para, enfim, fazer uma brincadeira metalinguística envolvendo o trabalho do Elvis, né? E ele sempre integra tudo isso à narrativa. E tem um outro elemento que um cara que trabalha com motion graphics como eu, que adorou no filme, obviamente, são os motion graphics do filme. Ele utiliza diversos motion graphics, que são animações envolvendo elementos, envolvendo principalmente tipografias, né? Frases escritas, letterings, na tela. São poucos diretores que utilizam esse recurso. Geralmente no cinema você tem uma narrativa um pouco mais clássica, um pouco mais, entre aspas, engessada. Não é nem engessada, é tradicional mesmo, sem utilizar muitos elementos de letterings, elementos gráficos, elementos de motion, né, como a gente chama no mercado de videomakers. E o filme usa e abusa desses elementos tipográficos que são lindíssimos, se encaixam perfeitamente na época que ele tá retratando. A tipografia é clássica, a textura das letras é super de acordo com a época que o filme está se passando, seja na década de 50, 60 ou 70, essa tipografia muda, os elementos gráficos dessas tipografias mudam, é sensacional o cuidado da direção de arte desse filme, tá? A atuação do Austin Butler tá sensacional.
sensacional, assim como a caracterização dele. Então você junta os dois, a caracterização do personagem, trabalho aí sensacional da direção de arte do filme, da maquiagem, do figurino, do cabelo, com a atuação dele que tá, bicho, eu me arrepiava em alguns momentos do filme, porque eu olhava pra tela, eu não vi o Austin Butler. Tinha umas horas que ele tava assim de perfil e tal, você olhava de relance pro personagem do Elvis, e você não via o personagem do Elvis. Você via o Elvis. Era impressionante, cara. Eu ficava arrepiado. Tipo, caramba, olha só isso, meu irmão. É o Elvis na tela, não é um ator interpretando. Então eu fiquei emocionado vendo ele interpretando o personagem. A construção dele com o personagem é sensacional. É indescritível, cara. Só assistindo ao filme pra ver. É emocionante de verdade. A montagem do filme também é um show à parte, né? Por vezes ela é bastante dinâmica, na verdade, na maior parte do tempo ela é dinâmica, entrecortada, com diversos planos, uma variação de enquadramentos para um plano mais aberto, para um plano mais fechado, uma variação de ângulo, uma plongée, uma contra-plongée, um ângulo holandês ali e tal, muda o foco para frente, para trás. É uma loucura. Mas em outros momentos, quando o filme pede por isso, o filme ele para. Em vários momentos ele faz aquelas montagens, né, mostrando várias coisas que aconteceram em um longo espaço de tempo, num curto espaço de tempo do filme. Em poucos minutos de filme nós vemos várias semanas da vida do Elvis, por exemplo, mas em outras cenas você vê aquele momento exato da vida dele. Você vê um diálogo que ele está tendo com a esposa dele. Você está vendo um diálogo que ele está tendo com o coronel. Você está tendo um diálogo que ele está tendo. Você está vendo um diálogo que ele está tendo com a mãe dele, que são momentos importantes. Você vê um momento do Elvis sozinho, chorando no armário, sofrendo por uma pessoa que ele perdeu. E aquela cena toma o tempo que ela precisa para ter um impacto emocional, um impacto na narrativa que essa cena precisa ter no público. E você percebe como o Baz Luhrmann conseguiu dosar isso muito bem. Quando o filme precisa de energia, é enérgico. Quando ele precisa de tempo, ele toma o tempo que ele precisa tomar. O que mais que eu coloquei aqui? Eu estou seguindo aqui a minha colinha. Pronto, falei disso já. A colocação das músicas do Elvis, né? Enquanto eu vou fazer uma comparação aqui que eu deveria fazer, obviamente, já que é um filme também biográfico, que é o filme do Queen, né? O Bohemian Rhapsody. Eu acho que às vezes ele apela muito para as músicas do artista de forma assim, até como eu falei, apelativa, né? Porque ele coloca a música completa, ele sabe que vai emocionar porque ele tá colocando a música do Queen, que ele tá colocando a voz do Freddie Mercury tocando. Aqui não. Aqui ele preserva a narrativa. Então as músicas, elas são inseridas no filme. A temática da música, ela tá inserida no filme no momento em que a temática da música encaixa com a temática da época em que o Elvis estava vivendo, a situação que ele estava vivendo, o estado emocional do personagem, o estado emocional da família dele que está ali com ele, dos amigos, das pessoas que estão próximas, o que ele está vivendo em si, a situação, a circunstância, tudo isso é encaixado com muito cuidado. Então, em alguns momentos eu fiquei até um pouco frustrado vendo o filme, que eu, bicho, cadê Jailhouse Rock? Caramba, já passou da época de Jailhouse Rock, cadê? Não vai tocar? Aí ela toca em outro momento do filme que faz mais sentido para a narrativa. Assim como o filme também, ele fecha, eu ia falar isso depois, mas ele fecha de forma magistral, com uma música sensacional, que eu saí do cinema com o olho cheio d'água, muito emocionado com o filme, e que escolha catártica do Baz Luhrmann de tocar essa música, mostrando as imagens específicas que ele mostra no filme nesse momento, e aí ele toca a música inteira. E ali eu fiquei impressionado, emocionado e muito feliz de estar vivenciando esse momento no cinema, de ver esse filme no cinema, de ver a forma como ele dirigiu, como ele conduziu essa obra, e é impressionante. Para finalizar, só queria comentar uma coisa que muita gente falou pra mim, assim, que achou o filme muito longo. Ele tem 2 horas e 40, mas comigo funcionou muito. Eu vi as 2 horas e 40 voarem. Inclusive, é o que eu vou falar sobre um dos pontos negativos do filme agora. Eu queria que ele tivesse mais tempo de tela, porque em algumas coisinhas do filme eu senti falta de estofo. Enquanto algumas ele desenvolve muito, outras são importantíssimas e são muito rápidas. Eu senti falta de vermos um pouco mais daquilo pra gente absorver um pouco mais a emoção que aquele segmento da história do Elvis precisava pra gente, pro público sentir também, né? Mas assim, pra mim funcionou muito. Eu fiquei impressionado como é que ele conseguiu condensar uma vida inteira em 2 horas e 40 e ficou sensacional. O Baz Luhrmann já falou que tem uma versão aí de 4 horas do filme que ele pretende lançar, e eu pretendo assistir esse filme de algum jeito. Não sei se vai ser lançado em forma de série, em forma de filme mesmo, só em algum streaming, não sei. Vamos ver aí, eu quero muito ver, porque eu quero ver mais coisa do Elvis, quero ver mais coisa dessa visão sensacional do Baz Luhrmann pro filme. Pontos negativos rapidamente aqui, eu coloquei um único ponto negativo,
Não é porque ele só tenha um, mas é o que eu coloquei o principal, assim, né? Como é um filme muito longo, ele tem muita coisa boa. Ele também tem muita coisa ruim, tá? Só que, na verdade, eu acho que ele tem um probleminha central que ele se repete exaustivamente durante o filme. Que é, eu acabei de comentar, elementos importantíssimos da história do Elvis que você não sente o impacto necessário para assimilar as informações que o filme quer que você assimile. Então ele quer que você sinta, por exemplo, que ele quer que você entenda, que você aceite que lá nos anos 50 já o Elvis era um grande estrondo. A gente só vê o Elvis interagindo com os fãs depois da década de 60, assim, da metade pro final, década de 70 um pouco mais, tá? Mais pro final do filme. E eles falam o tempo todo que o Elvis é uma grande febre, que o Elvis é sensacional, que todo mundo fala do Elvis, mas você não vê essa interação do Elvis com os fãs. Eu senti falta de mais cenas de show, da gente ver mais shows do Elvis lá no comecinho da carreira, mostrando esse boom dele logo no começo, né? Tem outro ponto também, que assim, é esse ponto que eu falei, desse mau desenvolvimento de alguns aspectos do filme, mas tem esses 3 centrais aí que me incomodam bastante. O segundo, na verdade são 4. O segundo é a questão da primeira namorada do Elvis, que a cena que ele fala com ela, eu achei que ele só ia esconder ela do público. Mas na verdade ele estava terminando com ela, o filme não deixa isso muito claro, já pula e a menina não aparece mais no filme. Aí você subentende que ele terminou com ela, porque o filme passa alguns anos, ela não aparece mais. Ah, tudo bem, então eles terminaram, porque não ficou claro naquela cena, foi muito rápido. Tem outra cena lá também, que é aquele lance lá dele cantar pro cachorro, que ele sai, a gente não vê a situação, a gente vê ele olhando pro cachorro, você fica sem entender o que tá acontecendo, e ele aí corta pra ele voltando pro camarim depois do show, dizendo que foi o pior show da vida dele, que ele se sentiu muito humilhado e tal. Eu não senti, porque eu não vi essa humilhação acontecendo. Quando a humilhação ia acontecer, o filme corta e a gente não vê, né? Então eu sinto falta desses elementos serem tratados em tela pra gente sentir mais o impacto dessas cenas. E o outro aspecto é em relação à traição do Elvis com a esposa, né? Que ele traía ela recorrentemente. Ele fala isso, ela fala isso também, que isso não importa pra ela, que ela não se sente afetada por isso. Mas por que essa personagem não se sente afetada por isso? Por que ela chegou a esse ponto de aceitar isso? Por que o Elvis continuou fazendo isso? Não é desenvolvido, não é retratado no filme. Só que esses são os 3 que mais me incomodaram durante o filme. Isso acontece várias vezes. E eu acho que é um problema de roteiro, é o principal, a meu ver, mas também pode ser de montagem, isso pode ter ficado cortado, pode ter sido cortado da versão final do filme. Mesmo assim, Elvis é um filmaço, e eu estaria mentindo pra mim mesmo, estaria sendo injusto comigo mesmo ao não dar 5 de 5 pra esse filme. Porque apesar dos problemas dele, eu reconhecer esses problemas e trazer pra vocês aqui, como eu comentei no começo do vídeo, que é o meu trabalho, eu vejo que é minha obrigação fazer isso, eu preciso deixar muito claro que o filme mexeu muito comigo, me emocionou demais sair do cinema muito emocionado, o olho cheio d'água, porque eu tinha acabado de ver uma grande obra e que também me lembrou muito ao meu avô, porque o meu tio é muito fã de Elvis, meu tio Júnior, e o meu avô, consequentemente, gostava muito do Elvis também. E eu acho que... Meu avô nunca foi pro cinema comigo, e eu acho que se ele tivesse vivo hoje, ele iria pro cinema ver o filme do Elvis comigo. Então, mexeu muito comigo. E é isso. 5 de 5 pra Elvis. Espero que você goste do filme tanto quanto eu gostei. Se você não gostou do filme, comenta aqui embaixo. Se você gostou, comenta também. Se você concorda comigo, comenta aqui. E não esquece do like, de se inscrever no canal e de me seguir lá no TikTok também. Estamos com 24 mil seguidores. Segue a gente lá, tá bom, gente? Muito obrigado, um forte abraço e vida longa ao cinema.